A Bíblia, assim como o Cristo crucificado na cruz, são símbolos do cristianismo, dos católicos, e são predominantes em repartições públicas e privadas. Eu, particularmente, acho a Bíblia um livro super interessante, repleto de ocultismo, de mística, de poesia, extremas metáforas, figuras de linguagem, expressões artísticas. É um livro poderosíssimo. Mas os espaços públicos, mesmo os privados, eles devem também atender às necessidades, né, de consciência, de crença, assim, atender e respeitar também as crenças diversas, sabendo que todos têm o mesmo direito e poder de expressar a sua crença livremente. Assim como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição de 1988, não é, da Assembleia Constituinte. Essa Assembleia, os deputados, senadores, etc., todos congregados, a Assembleia instituíram que todos são iguais perante a lei, no artigo 5º da Constituição, assim como são invioláveis a liberdade de culto e crença. Portanto, o público, não por exemplo, numa sala de aula, é um público diverso, como é a família brasileira. E ali temos integrantes das diversas religiões, da maçonaria, do catolicismo, do satanismo, da umbanda, do candomblé, porque esse público, né, seja no trabalho, nos locais de trabalho, seja nas escolas, seja nas repartições públicas, esse público ele é muito diverso, felizmente ele é muito diverso, não é? O que é um avanço civilizatório. E a família brasileira também é assim. Então você tem pessoas que é de candomblé, há pessoas que são maçons, há pessoas que são muçulmanas, né? E que cultuam o Alcorão. Então cada um desses membros, eles creem em seus símbolos, são símbolos diversos. Daí, e o Estado brasileiro, por ser laico, ele não pode fazer predominante ou priorizar ou agradar mais uma religiosidade, uma expressão religiosa, sendo contrário a outra expressão religiosa, porque daí ele estará cometendo crime. O grande conselheiro chamado Nicolau Maquiavel, conselheiro dos reis e príncipes lá no final do século XV e início do século XVI, Maquiavel afirmava que os presentes, isso aconselhando o príncipe, os presentes devem ser dados aos aliados, ao passo que aos oponentes deve ser aplicada a eles a lei, que estejam sob o jugo da lei. Percebe então o Estado brasileiro, que é avançado em sua cultura política, ele não pode priorizar, dar presentes a alguns e desagradar e deixar que os outros, ou seja, criminalizar os demais, né? Criminalizar, demonizar, rebaixar moralmente. Nicolau Maquiavel também tem uma outra frase, ele diz que política e moral não se coadunam, no sentido de que eu aplico também essa frase aí a uma possível moralidade do governo, da política, uma moralidade que demoniza uma religião e diviniza, não é? Diviniza a outra. Ou seja, uma é o mal, a outra é o bem, uma é Deus, a outra é demônio. O Estado brasileiro, infelizmente, creio que não faça isso. O Estado brasileiro não pode fazer isso, porque é inconstitucional, é ilegal, se constituiria em crime. Percebe? Então, se para os cristãos o Cristo crucificado e a Bíblia são o modelo maior, não é a expressão maior de sua
etnicidade, de sua etnia, de sua cultura, de sua crença. Para muitos umbandistas, quimbandistas e candomblecistas, aquele homem com pênis ereto, não é, duro, apontando para o céu, não é, ele representa, aquilo representa, aquele sagrado, aquela divindade representa a ligação da terra com o céu. Não há nenhuma conotação sexual. Ninguém fica querendo ter relação sexual com aquela imagem. Ninguém está, pelo menos as pessoas da comunidade, não vão dizer que aquilo ali é negativo. A gente não concebe isso como negativo. A gente concebe isso com o valor de que aquela imagem significa a ligação entre o céu e a terra, significa o movimento, a energia, o fogo que está em toda parte, inclusive no corpo humano. Mas ninguém vai se masturbar pensando naquela imagem, entende? Ou seja, não há uma moralização. A imagem de Exu com o pepino, o pau, o pênis ereto apontado para o céu, não tem nada. A gente não concebe isso como um pecado, nem como um demônio, nem algo que é ruim, nem tem desejo sexual. Agora, se os demais associam essa imagem a um estuprador, aí não é responsabilidade nossa, não é responsabilidade dos macumbeiros, nem das macumbeiras, nem das sacerdotisas, nem dos sacerdotes, porque essa configuração mental, percebe? Essa consciência de que aquilo é ruim e pecado, nós não temos. Ou seja, de modo algum, nós não compactuamos com essa interpretação. Percebe? Então nós não vamos condenar e não... É isso, não nos responsabilizamos pelo mau uso que fazem de nossos símbolos. E sem esquecer de que eu, pelo menos, nós, muitos dos que eu conheço, dentre nós, respeitamos muito, temos educação para respeitar a crença diversa, não é? Mesmo porque, de algum modo, nós também contemplamos, cultuamos o diferente, né? Há uma outra religiosidade, já que a civilização brasileira ela é misturada, não é? Como eu havia dito, a família brasileira ela é um modelo nesse sentido civilizatório, porque existem membros de cada religião, de cada religiosidade em cada família brasileira, são muito mistas. Está bem? Axé. Eu sou Ivan Messias, Babalorixá, da linhagem do orixá Logunedé. Axé.